Hoje, a gente vai mergulhar numa obra-prima da literatura japonesa, O Pagode de Cinco Andares, de Koda Rohan. É uma história, nossa, atemporal, sobre paixão, sobre rivalidade e sobre qual é o verdadeiro preço de se criar algo que vai durar para sempre. E tudo começa com essa pergunta que parece impossível, né? Como é que se constrói uma torre que dança? Essa é a grande maravilha da engenharia que está no coração dessa história. Uma torre imensa de madeira, feita sem um único prego, projetada para balançar com o vento e sobreviver aos piores terremotos e tufões que se possa imaginar. Para a gente entender como uma torre dessas pode sequer existir, a gente precisa primeiro entrar no mundo dos antigos artesãos japoneses. Um mundo onde o trabalho era muito mais do que só uma profissão. A chave para entender tudo é esse conceito aqui, shokunin. Isso não é só sobre ter habilidade, sabe? É sobre uma devoção espiritual ao ofício. Para esses caras, a madeira era sagrada, as ferramentas tinham alma, e o ato de construir era um caminho para atingir a perfeição. E no topo de toda essa hierarquia espiritual e profissional, o que estava? O pagode. Construir um pagode de 5 andares era o maior feito que um artesão poderia sonhar. Era um testamento não só da sua técnica, mas da sua alma. E é exatamente por essa chance, pela chance de alcançar essa glória máxima, que 2 mestres carpinteiros vão bater de frente. Vamos conhecer os nossos protagonistas. De um lado, a gente tem o Genta, o cara ideal, rico, carismático, um líder nato, todo mundo já dava como certo que ele ia construir o pagode. E do outro lado, Jubei, o Nossori, o lento, pobre, desajeitado, mas que tinha um talento que beirava o sobrenatural. E a ironia é que Genta, por pura generosidade, sempre deu trabalho para ele. É bem aqui que a história fica mais profunda. Porque a arte, o talento puro, vai entrar em conflito direto com a obrigação social, que é um dos pilares da cultura japonesa. Para a gente entender o peso da situação, a gente precisa conhecer o Giri. Pensa numa dívida de gratidão que nunca pode ser totalmente paga. Desafiar um benfeitor, e Genta era o benfeitor de Jubei, era quebrar uma das regras mais sagradas da sociedade. Era algo impensável. E aqui a gente vê a audácia do Jubei em ação. Ele não só quebra o Giri e pede o trabalho para si, como recusa a oferta super generosa do Genta de construírem o pagode juntos. E o Genta, com uma nobreza incrível, aceita a decisão do abade do templo, que finalmente enxerga o fogo da genialidade dentro de Jubei. E essa é a justificativa do Jubei. Para ele, isso não era arrogância. Era uma questão de pureza artística. Uma obra-prima, na visão dele, não pode ser feita por um comitê. Ela precisa da dedicação total e da visão de um único criador. E assim, Jubei constrói o seu pagode. Ele vive, respira, come madeira, coloca toda a sua existência naquela torre. E então, no exato momento em que a obra termina, a natureza decide aplicar o teste final. E não é uma tempestade qualquer, não. É a tempestade do século. O céu escurece, os ventos uivam e a cidade inteira se reúne, todo mundo com a certeza absoluta de que a torre de madeira vai vir abaixo. No meio do caos, Jubei não foge. Pelo contrário, ele sobe até o topo da sua criação e desafia o universo. Essa frase é a essência do compromisso dele. Ele não está rezando para ficar seguro. Ele está exigindo justiça. Para ele, um trabalho mal feito seria um destino muito pior do que a morte. Isso ilustra de forma brilhante a fé absoluta que ele tinha no seu trabalho. Ele se senta no escuro, balançando violentamente com a torre, pronto para unir o seu destino ao do pagode. É o ato final de um criador que se funde com a sua própria criação. A tempestade passa, o som nasce, e contra todas as expectativas, o pagode está lá. Intacto, majestoso, um testemunho silencioso da genialidade de Jubei. Mas a história não termina com a vitória técnica da torre, não. A verdadeira lição, a mais profunda, está na humanidade dos seus construtores. O sábio abade, no final, não elogia apenas o vencedor. Ele homenageia tanto a habilidade do gênio Jubei quanto o caráter nobre do Genta, que soube aceitar a derrota e até mesmo proteger o seu rival. A grandeza, a história nos ensina, tem 2 faces, a do talento e a da magnanimidade. Então, por que essa história importa tanto hoje? Bem, numa era de trabalho rápido, do bom o suficiente, ela é um poderoso antídoto contra a mediocridade.
A história nos desafia a buscar a nossa própria obra-prima e nos lembra que a verdadeira excelência exige um foco implacável e, às vezes, sacrifícios. E essa é a reflexão final. A história nos deixa com uma pergunta que não é sobre torres de madeira, mas sobre o legado que cada um de nós quer construir. Qual é o seu pagode?